Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Business Drops, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business. E aqui você já sabe, toda semana a gente traz comentários técnicos a respeito do mundo dos negócios e também comentando sobre notícias, eventos que possam ter algum impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico e na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast é um oferecimento do nosso site, o talktobusiness.com.br. Você também encontra pelo endereço brunogarcia.com.br. E lá eu compartilho semanalmente algumas postagens, algumas ideias, o feed desse podcast. Então acessem, visitem, acompanhem este e outros conteúdos que a gente produz por lá. E hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre necessidades e desejos a nível de marketing. Esse é um tema que costuma causar certo debate, porque no senso comum as pessoas tendem a encarar necessidades e desejos pela mesma perspectiva, não é? Pelo mesmo ponto de vista. Então você entende necessidade ou desejo como algo imposto, algo que colocam para você, olha, você precisa ter isso, você precisa comprar aquilo, você precisa aparentar determinada condição, determinado status e por aí vai. Isso no senso comum, né? Do ponto de vista do marketing, nós temos sim, há uma diferença fundamental. Então necessidade e desejo não são sinônimos, né? Não correspondem à mesma definição ali. Quando eu falo de necessidade, do ponto de vista do marketing, eu estou colocando elementos, necessidades que são inerentes ao ser humano. Então o principal pensador, na verdade o profissional, né, o estudioso que trouxe essa teoria pra gente é o Abraham Maslow, né, que era psicólogo, né? Na verdade ele nunca foi da área de marketing, mas ele tem lá na sua pesquisa sobre principais fatores de motivação humana, ele criou a ferramenta que o marketing depois incorporou no seu dia a dia, né? Então em qualquer livro de marketing básico que você pegar aí e que tem um capítulo, uma parte ali para falar de comportamento do consumidor, você vai ter ali a pirâmide de Maslow, que é o quê? É uma pirâmide, um gráfico onde ele faz ali o que chamamos de hierarquia das necessidades. Ou nos livros vai aparecer como hierarquia das necessidades de Maslow. E as necessidades, ou os grupos de necessidades que são postos ali pelo Maslow, que são grupos de certa forma genéricos e bastante abrangentes, né, e a gente vai falar sobre isso também, ele trata de necessidades que são absolutamente inerentes à nossa condição humana. Então, qualquer grupo, qualquer ser humano, em qualquer lugar do planeta, vai seguir basicamente aquela linha ali de prioridades nas suas necessidades, ok? Isso, o resultado da pesquisa de Maslow nos diz isso. Então, o que ele explica ali? Que há algumas necessidades que são imperativas, necessidades biológicas, fisiológicas. Então, como ali o primeiro grupo, eu tenho necessidade de me alimentar, de me hidratar, como condições essenciais até para a continuidade da vida. Então, o camarada, ele só passa a um nível seguinte, né, na pirâmide de Maslow, se ele já tiver essas questões equacionadas. Então, hoje, nós que, graças a Deus, temos uma condição tranquila, vamos dizer assim, você não chega em casa se preocupando se vai ter o que comer ou não. Você não dorme se preocupando se vai ter comida na tua mesa no dia seguinte ou não. Se isso acontece em algum momento, é uma situação muito pontual e crítica. Diferente, por exemplo, de um morador de rua, que o camarada tá muito mais preocupado ali com a sobrevivência dele, ele precisa arrumar comida. E obviamente ele dentro desse olhar da hierarquia das necessidades que o Maslow coloca, ele vai dizer o seguinte: olha, esse cara ele vai estar preocupado com essas questões que são para ele emergenciais, extremamente relevantes, e ele vai dar pouca bola, vai dar pouca importância para os níveis acima nessa pirâmide de necessidades. Nos níveis acima você tem questões ligadas à segurança, questões ligadas a aspectos sociais, questões ligadas ao pertencimento, à sensação de pertencimento, à autorrealização e por aí vai. Você tem ali os 5 níveis ali da pirâmide de Maslow. A conclusão disso tudo, você tem, obviamente, uma hierarquia ali, mas como eu disse, esses grupos são muito abrangentes, eles são também fruto de uma interpretação.
Então, o que é necessidade de segurança para um grupo, para um indivíduo, pode não ser exatamente a minha percepção ou a minha interpretação de segurança. O que é necessidade social na minha visão, na visão do Bruno Garcia, pode não ser a mesma na visão de um outro grupo ou de uma outra pessoa. Talvez esteja muito mais preocupada com status, com aparências e tudo mais. Então esse cara vai ter uma outra percepção, uma outra interpretação. O que o Maslow coloca é que essas necessidades, elas se repetem em todos os grupos que ele pesquisou. Então ele entende aquilo ali como um padrão, como algo inerente à nossa condição humana. Mas aí você fala assim, mas Bruno, mas e o desejo? Ah, porque o meu tio disse o seguinte, olha, você tá gastando uma fortuna aí com telefone celular, comprando Apple e Samsung, mas essa foi uma necessidade que inventaram na sua cabeça, porque antigamente eu vivia sem isso e vivia muito bem. Aí você, obviamente, essa é a visão do senso comum, mas você não pode errar nessa interpretação. Ninguém inventou uma necessidade de ter telefone celular. Você já tem uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de comunicação, uma necessidade de dialogar com outras pessoas, então somos seres sociais, então vivemos em grupo, mesmo aquele cara que é mais caladão, ele tem algum grupo ali ao qual ele pertence, e a necessidade de comunicação é uma necessidade nossa. O telefone resolve, o telefone ou qualquer outra ferramenta que a galera venha inventar ou já tenha inventado no passado, atende a esta necessidade de comunicação. O marketing vai trabalhar não criando necessidades, porque você não é capaz de criar uma nova necessidade dentro dessa hierarquia das necessidades de Maslow. O marketing, aí sim, ele trabalha a nível de desejo. Então, eu tenho a necessidade de me comunicar. Mas antigamente, há centenas de anos atrás, a galera usava pombo-correio. Ou usava sinal de fumaça. Bruno, funcionava isso igual ao meu WhatsApp? Claro que não funcionava. É óbvio que era uma ferramenta precária. No entanto, a necessidade nossa de nos comunicar era tão grande, tão intensa, que mesmo essas ferramentas tinham seus usuários. Então, a necessidade de comunicação, desde a época pré-histórica, né, você pegar ali as pinturas rupestres, tudo aquilo era necessidade de comunicar ou pelo menos de registrar narrativas para passá-las adiante para as próximas gerações. Ou seja, já havia ali uma necessidade inerente ali de comunicação. Quando a Apple, a Samsung ou qualquer outra marca lança um novo telefone, ela está trabalhando a nível de desejo, uma necessidade que ela sabe que todo mundo tem, obviamente. E ela vai trabalhar aspectos que gerem desejo para que você veja a ferramenta que ela tem para vender. Para resolver essa tua necessidade de comunicação, ela quer que você veja a ferramenta dela, a opção dela como a melhor. Então ela trabalha os elementos ali da oferta a nível de desejo para atrair os consumidores. Então o marketing cria necessidade na cabeça de alguém? Desculpa, o marketing não cria necessidade na cabeça de ninguém. Pelo contrário, o marketing trabalha muito mais tentando entender quais são as necessidades e como o consumidor interpreta essas necessidades do que criando necessidades na cabeça de alguém. Quer ver outro exemplo comum? As pessoas compram produtos caros para aparecer. Então as empresas incentivam as pessoas a comprarem produtos caros para aparecer. Tem até um termo técnico para isso que a gente vai falar em outra ocasião, que é o consumo conspícuo, né? Que é aquele consumo focado unicamente em mostrar para os outros que você tem ali determinado poder aquisitivo. É o marketing que inventa isso? São as empresas que inventam isso? Não, meu amigo, me desculpa. Os seres humanos é que são babacas e que curtem muito tirar uma com a cara dos outros. Então, muitos grupos de consumidores vão agir sim focados nisso. Eu vou comprar para mostrar para os outros que eu tenho. Mas a empresa só vende porque existe esse comportamento dentro do consumidor. Se o consumidor não desse bola para isso, a empresa não venderia. Não é a empresa que cria essa necessidade. A empresa vai trabalhar sempre o quê? A nível de desejo, tentando mostrar que a ferramenta que ela tem para resolver uma necessidade que o consumidor já tem, aquela ferramenta é a mais adequada. Então ela vai trabalhar os elementos ali para gerar o desejo, para gerar o interesse, para gerar a experimentação. Mas não é a empresa que cria essa necessidade, não é um departamento de marketing maligno que cria essa necessidade das pessoas de serem babacas. Se tem alguém vendendo é porque tem alguém querendo comprar. E as pessoas são babacas sim, vai ter gente que vai gastar todo o dinheiro que tem com isso, sendo babaca, né, pra gente manter nos mantermos no exemplo. E obviamente vai ter gente também ganhando dinheiro com isso e vendendo para esse perfil de consumidores. Então, entenda bem a diferença entre uma necessidade e um desejo. Necessidade como algo inerente ao ser humano, mas que também passa por um processo de interpretação. Então, como eu disse anteriormente, a necessidade de autorrealização ou de reconhecimento
pode ser uma coisa para um indivíduo de um determinado grupo e pode ser algo totalmente diferente para um indivíduo de um outro grupo. A necessidade de segurança, a necessidade social, a necessidade, né, de pertencimento, de carinho, de aconchego. Quer dizer, cada grupo, cada cultura vai interpretar isso de uma maneira, embora você tenha linhas ali que se repetem em todas elas, então você tem padrões que são seguidos, mas você tem as variantes culturais, você tem as variantes regionais, locais, que são frutos de uma interpretação daquele grupo ali, de uma necessidade que eles possuem. O marketing vai pegar esse entendimento das necessidades e dessas variantes culturais e aí vai trabalhar a nível de desejo. Esse grupo valoriza isso aqui, esse tipo de fator, esse tipo de elemento o motiva, então eu vou trabalhar esses elementos na tentativa de quê? Fazer com que a minha oferta prevaleça em relação à oferta de outros concorrentes. Essa é a diferença fundamental entre uma necessidade e um desejo. Tira isso da tua cabeça, que marketing não cria necessidade na cabeça de ninguém. Se você está pensando em criar uma necessidade, você está errado, o teu planejamento vai falhar. Se você está pensando, chamando um desejo de necessidade, você também está errado, porque você está dando uma nomenclatura equivocada àquilo com o qual você está trabalhando. Então chama pelo nome correto, porque isso vai acabar gerando confusão. Num próximo episódio, eu pretendo até gravar sobre essa questão de reinterpretar a pirâmide de Maslow, mas isso é papo para um outro episódio. A gente hoje vai encerrar por aqui. Então, amigos, esse foi o Business Drops de hoje. Eu vou ficando por aqui, o meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra nas principais plataformas sociais. Quem é usuário LinkedIn vai me encontrar lá como Bruno Garcia. Quem quiser me adicionar também no Instagram, Bruno_Talk2Business, podem me adicionar, mandar perguntas, mensagens, a opinião de vocês. É sempre importante a gente receber esse feedback dos nossos ouvintes. Se você ainda não é assinante do feed do nosso podcast, por favor, não deixe de assinar. Você hoje encontra o Business Drops, né, e o Talk2Biz nas principais plataformas de podcast. Então, se você é usuário da Apple, você tem lá no aplicativo da Apple. Se você é usuário Google, Android, você tem lá no Google Podcast. Você nos encontra também no Spotify, no SoundCloud, no Deezer. Então, assine, não deixe de acompanhar. Ou diretamente no nosso site, talk2business.com.br, ou pelo endereço brunogarcia.com.br. É isso, minha gente. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um abraço a todos.